fizesse o ponto que ele me ofereceu. Eu fiquei sem reação. Isso é roupa de vir na universidade? Se ela tá com decote desse jeito, é porque ela quer dar. A culpa foi minha. Você não sabe como é. Quem cala não consente. Meu nome é Gabriela Borges Edovello, eu sou estudante de Biologia aqui na UFSCar São Carlos, tenho 19 anos. A gente tem umas festas que acontecem regularmente no palquinho, aconteciam, agora não acontecem mais, em que a gente vai e tem música e vendem bebidas às vezes. Um cara me agarrou, me grudou numa parede atrás do palquinho, me segurou e ficou tentando me beijar e passando a mão pelo meu corpo, me assediando. Enquanto eu tentava fugir, tentava me desvencilhar dele, não conseguia de jeito nenhum. Fiquei com os roxos, marca da mão dele na minha bunda, tipo de segurar. E me apertando, me machucando. Eu não conseguia sair, foi horrível. Eu só estava desesperada querendo ir para um lugar seguro. Só que como dentro da minha própria universidade, numa festa que eu achei que ia ser tranquila, não era nada seguro, fui pro meio de gente que eu conhecia mais ou menos, que eu já tinha visto pelo menos, que eu sabia que era do bem. Muita gente nem vê como um problema, fala, o cara me agarrou, eu não quis ficar com ele, ponto, não é um problema. Estupro é o constranger, mediante violência ou grave ameaça, uma pessoa a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina, enquanto o ato libidinoso são atos diferentes da conjunção carnal, que se configuram, por exemplo, o sexo oral, sexo anal, entre outras modalidades. Chamaria de tentativa de estupro. O que aconteceu foi que o meu orientador, que era meu orientador desde a graduação, do primeiro ano de graduação, desde que eu tinha 18 anos, em 2010, isso já com 8 anos de relação de orientação, a gente estava num congresso em Caxambu e eu dei uma carona para ele até o hotel e nesse inteirinho ele me agarrou, me beijou na boca e nesse primeiro momento foi muito traumatizante, eu fiquei paralisada, porque era uma sensação muito inesperada e a minha relação com ele, pelo menos da minha parte, era uma relação paternal, então para mim era uma sensação de que meu pai estava me agarrando. O assédio sexual é algo que tem mais a ver com ascendência entre uma pessoa e outra. Por exemplo, numa relação de trabalho, numa relação de cargo, função. Ele tem um tipo penal próprio porque a pessoa se vale daquela condição de acima da outra para constranger, para fazer com que ela preste favores sexuais. Um amigo ia passar na minha casa para me buscar para vir para a universidade. E uma outra amiga minha chegou antes, bateu na porta da minha casa e perguntou se eu sabia que esse professor estava lá na frente. E na mesma hora, esse professor me mandou mensagem falando se eu estava em casa. Eu falei que não, porque foi assim o momento que eu mais tive medo. O que aconteceu? Eu esperei um tempinho, entrei no carro do meu amigo, só que a hora que eu fui entrar, ele estava na esquina da minha casa me esperando. Várias vezes ao longo desse dia mesmo, eu precisei ir em outros andares ou em outro bloco. Ele ia, ele me seguia, ele vinha, falava que precisava conversar comigo. E teve uma hora que eu estava conversando com uma outra mulher que também trabalha na universidade e ele apareceu com mais 2 alunos e ficou com o olhar fixo em mim, não tirava o olho, não piscava, não fazia nada, não olhava para ninguém que estava na roda e começou a falar meu nome, só meu nome. E na hora de ir embora, porque um outro professor que estava do meu lado viu a situação, ele já estava a par da situação e tentou tirar ele de perto de mim, ele segurou no meu braço, na frente desse professor e dessa professora, e falou que a gente ia ter que conversar depois, porque ele não queria mais que isso acontecesse. Depois de 6 meses, aconteceu de novo,
depois de um evento que eu fiz parte. A gente foi numa confraternização do programa, do evento, e na hora que eu fui embora ele levantou também para ir embora, me seguiu, e daí na hora que meu carro estava exatamente na frente, ele pediu para me dar carona 50 metros de onde o carro dele estava, insistiu, eu falei que eu não queria dar carona, ele insistiu até que eu dei, e de novo lá ele me agarrou da mesma maneira. Na participação, eu participei muito com o coletivo de mulheres do CASO e da UFSCar, que é um coletivo que se reuniu a partir de 2009 para combater o machismo na universidade, especificamente com um evento que acontecia aqui no CASO, que se chamava Miss Bichette, onde as meninas tinham que modelar e muitas vezes são corrigidas para fazer coisas que elas não queriam. Foi com um dos professores da administração que ele começou a me assediar no Facebook, tirar print das fotos que eu postava e me chamar no inbox do Facebook e dizer assim que eu era uma pessoa muito má, porque eu não dava moral para ele na sala, porque eu não correspondia ao que as expectativas dele, porque tipo durante a aula ele sempre olhava fixo para mim, tudo que ele falava era direcionado a mim e eu sentava na primeira carteira, então era tipo assim, meio nítido e tipo as minhas amigas repararam, elas notaram também, tipo só que acontece que todo mundo tinha muito medo de denunciar. Que teve um caso mesmo em uma festa de república que eu fui e eu não me mexia. Todas as minhas amigas estavam dançando, bebendo, eu não me mexia, eu não bebia, não fiz nada, exatamente pelo fato dele estar lá e todos os lugares que eu ia, ele ia atrás. Então é uma situação que fica cada vez mais estreita e a gente não sabe o que fazer, porque só um processo parece que não adianta. Fizeram uma reunião com os alunos em que eles exigiram que a gente retirasse a carta que pedia providências do programa sobre as denúncias. Eles ameaçaram processar judicialmente os representantes discentes. A coordenadora do programa mandou e-mails para os seus orientandos pedindo para que esses orientandos abafassem o caso, que fosse para as reuniões e desarticulasse politicamente os estudantes para que isso fosse abafado. E ela diz ainda, a gente não pode deixar que isso saia do nosso quintal. Escreveram uma declaração falando que eu estava difamando e caluniando os professores, antes mesmo deles enviarem um ofício para a reitoria para pedir para investigar. Então, assim, eles já afirmavam oficialmente no site da Federal que eu estava mentindo, sendo que eles nem tinham me escutado. Eu não sabia o que fazer, então eu parei de frequentar as aulas pra, tipo, não sofrer com isso, sabe? Porque eu me sentia um pouco culpada. Eu pensava que, tipo, era por minha culpa, pela foto que eu tinha postado, ou por achar que às vezes eu dava lado. A maneira como a vítima se torna agressora, se torna a louca que quer prejudicar o professor e o departamento. Isso tudo é muito cruel e eu sei que isso é recorrente, não só no Brasil, mas em várias outras universidades do mundo. E eu acho que isso é o que eu tenho de mais importante para trazer a reflexão, assim, para provocar uma reflexão, que é como a Universidade Federal de São Carlos tem me violentado institucionalmente, emocionalmente. E as universidades não têm um interesse em fazer algo contra isso porque tem medo que a imagem da universidade seja comprometida. Então eles preferem esconder essas instâncias de abuso e não dar a seriedade para as vítimas. Parece que falta um pouco de vontade ainda, sabe? Porque por mais que eles sejam da coordenação e seja algo maior, algo acima, parece que vai ficar por isso mesmo porque eles acham que não tem o que resolver, porque várias vezes já aconteceu e nunca deu em nada. E a resposta que os órgãos públicos do Brasil estão dando é de que não adianta denunciar. Não adianta você ter prova, não adianta você ter áudio de como os professores
abafaram, como tentaram silenciar o caso. Não adianta você ter centenas de folhas provando como o departamento abafou tudo, porque o que interessa são as relações políticas, institucionais, departamentais. A universidade em si deveria tomar uma parte maior com relação a isso, e também eu acho que grupos que tem dentro da universidade para apoiar, que nem nós temos à frente aqui, eu acho que elas deveriam se posicionar mais, porque eu acho complicado quando elas deveriam ajudar a gente, deveriam ser as primeiras pessoas que a gente deveria procurar para elas passarem para a coordenação. Por quê? Porque é muito difícil quem sofre casos de assédio chegar e simplesmente, ainda mais para quem está no primeiro ano que não tem conhecimento total da universidade, chegar e bater de porta em porta relatando o que está acontecendo e esperar que a pessoa te ajude e ela virar e falar, isso não é comigo, depois de ouvir todo o seu caso. Então eu acho que esse tipo de grupo deveria ser uma ponte entre a aluna que sofre e a coordenação do curso, na verdade. Porque uma vez que a gente reconhece que existe essa cultura do estupro, a gente pode começar a combater ela. Se a gente acaba com essa impunidade dos agressores e acredita nas vítimas, eu acho que isso já seria ótimo. E para isso a gente precisa continuar as campanhas dos coletivos, precisa continuar defendendo os direitos das mulheres. E precisa se ter, sobretudo, na minha opinião, políticas e suporte institucional na universidade. Tem uma psicologia, um centro de psicologia que seja muito mais forte e muito mais específico para as mulheres, um atendimento médico para as mulheres estupradas também, que elas sejam guiadas para isso, mais informação da universidade enquanto a isso, e que a universidade se coloque como uma fonte de respostas, em vez de esconder essas situações, em vez de apagar elas, se colocar como uma fonte de respostas para esse problema. Espero que as pessoas consigam entender que a culpa não é de quem sofre o assédio, nunca é de quem sofre, que a gente não faz nada para merecer isso. Eu espero de verdade que a faculdade tome medidas firmes em relação a isso, porque eu conheço muita gente que já sofreu o que eu sofri e nunca dá em nada. Não denuncia, às vezes, porque sabe que não dá em nada e tem medo do que pode acontecer. Eu queria muito, sabe, que as pessoas que viessem agora, não passassem pelo que muita gente já passou. No Brasil, as mulheres, os homens, as instituições públicas precisam fazer uma autorreflexão de como isso está sendo dado. Porque não adianta no discurso dizer que é contra a opressão, que é contra a coação, que é contra o assédio, mas na hora que tem que lidar na prática, que vai ter que enfrentar os conflitos, em que vai ter que lidar com pessoas que têm poderes dentro da universidade, com relações, não se faz nada.